Meus queridos irmãos, de perto e de longe, estamos então nesse itinerário do Advento, caminhando para a celebração do Natal. Daqui a pouco nós vamos celebrar o Natal. E o Natal para nós não é apenas celebrar um fato passado, que aconteceu há 2000 anos. Portanto, para nós, o Natal não é o aniversário de Jesus. Não é um aniversário, vamos cantar parabéns para Jesus. Não tem coisa mais ridícula do que isto. O Natal é para nós cristãos lembrar que o Filho de Deus veio até nós, assumiu a nossa humanidade, se fez um de nós. Deus veio a este mundo para que o mundo, que a humanidade, pudesse chegar a Deus. Celebrar o Natal é celebrar este mistério, que nós chamamos o mistério da encarnação. Deus assume a nossa natureza humana. Deus se rebaixa, se esvazia, se faz um de nós, vive no meio de nós, nos aponta o reino, o caminho para chegar ao céu. Morreu, ressuscitou, está vivo e um dia voltará. Meus irmãos, hoje quem nos ajuda a refletir são dois profetas. O profeta Isaías, que é o profeta messiânico, que aparece nas nossas, sempre na primeira leitura deste tempo do Advento, que viveu séculos antes de Cristo. 6 séculos antes de Cristo. Mas que fala de uma maneira tão bonita do Messias. Por isso ele é chamado profeta messiânico. E a outra figura extraordinária que aparece na liturgia de hoje, com destaque, é São João Batista, que está muito presente no Advento. Meus irmãos, a primeira leitura de hoje, o profeta Isaías falando para o povo que está lá em Babilônia, no exílio, no sofrimento, abandonado, como escravo, sendo humilhado, não podendo expressar a sua fé, vivendo o tempo mais difícil da história do povo da Bíblia, este exílio de Babilônia. E Deus vai dizer através do profeta que aquele povo será libertado, que aquele povo que está no exílio, assim como os antigos lá atrás estavam no Egito e fizeram aquele caminho seguido por Moisés até a terra prometida, aquele povo vai fazer também este caminho e vai voltar para a sua terra, voltar para Jerusalém. E o profeta usa uma linguagem simbólica, bonita. Os vales serão preenchidos, as montanhas rebaixadas e os caminhos tortos se tornarão retos. Mas o que significa isso? Eu vou explicar naquele contexto para vocês entenderem a beleza desse evangelho.
dessa leitura. Naquele tempo, quando Jerusalém ia receber uma autoridade, um rei de outro país, o rei, claro que a autoridade vinha pelo o mar Mediterrâneo, até a costa, até onde hoje, não é uma cidade importante de Israel, ultramoderna. Para chegar em Jerusalém, cada vez que vinha uma autoridade, era preciso fazer uma estrada. Mas por que fazer uma estrada? Não tinha estrada. Veja bem, lá é deserto. Naquele tempo não tinha asfalto, hoje é tudo asfaltado lá. Não tinha asfalto. E no deserto se faz uma estrada hoje, amanhã ela não existe mais. Por quê? Não tem vegetação, não tem nada. Então vem a ventania e acaba com a estrada. Acaba com a estrada. Então cada vez que um rei ia a Israel, a Jerusalém, tinha que fazer aquela estrada, desde o Mediterrâneo, onde está hoje Tel Aviv, até Jerusalém. Acredito que mais de 100 quilômetros. Para que aquela autoridade pudesse passar com as suas carruagens, etc, etc. Muito bem. Então Isaías usa esta linguagem, que aquela estrada que leva a Jerusalém será feita, porque vai passar o Messias. O Messias. E ele disse: os vales serão aterrados, as montanhas rebaixadas, os caminhos tortuosos se tornarão retos. O que significa? Que em preparação para a chegada do Messias, nós precisamos rebaixar as colinas, os montes. Que montes são estes? São aqueles montes que nós temos do nosso coração, do egoísmo, da ganância. Aqueles montes que a gente vai acumulando, aquelas montanhas de entulhos da nossa vida. Nós vamos colocando tanta coisa na nossa vida. Vocês já notaram quantas coisas que a gente coloca, coisas inúteis, e que se tornam pesadas para nós? Nós vamos enchendo a nossa vida de coisas que não nos ajudam a aproximar de Deus. Nós vivemos num mundo consumista e que nos ensina a acumular as coisas. É impressionante, tem gente que tem uma doença de comprar as coisas. Vocês nunca ouviram falar que tem gente assim, não? Eu conheci uma senhora, mas não é no Brasil, não. Esta senhora, só ela. Eu fui na casa dela, ela tem 2 quartos, não é? E armários, em todas as paredes, armários. E ali, cheio de vestidos, de roupas. No outro quarto, sapatos. Parecia uma centopeia, não é? Tinha tanto sapato que parecia uma centopeia. Então, a pessoa, quando é vazia, ela precisa de comprar, gastar, vai enchendo, né? E essas coisas se tornam pesadas. Não sabe que vestido vai usar, que roupa vai usar naquela festa, porque tem tantas opções. Enquanto os pobres não têm esse problema, né? Graças a Deus, né? Não tem esses problemas. Então veja bem que o profeta, Deus vai dizer
essas montanhas serão rebaixadas, essas coisas inúteis devem ser deixadas. São João da Cruz vai dizer, né, que nesta caminhada para Deus, nós devemos nada ir deixando tudo aquilo que não é Deus. Os vales serão aterrados. Quantos vales? Quantos vales nós temos? Quanto vazio na nossa vida? Hoje nós vemos quantas pessoas vazias. Aí vem a palavra do vale, vazio, vem a palavra depressão, não é? Um buraco. Quantas pessoas deprimidas, com aquele vazio interior terrível. Por exemplo, essas pessoas que entram para o mundo das drogas. Por que entram no mundo das drogas? Porque tem o coração vazio. Tem o coração vazio. A vida sem sentido. Para eles a vida não tem sentido. Como me dizia um jovem, há um tempo atrás, esse jovem já está morto. Olha, padre, para mim viver ou morrer não tem problema. Não tem problema. E viviam a vida totalmente, né, de pecado, né, de roubo, de droga, essas coisas. Hoje já está morto. Então é este vazio. Mas às vezes nós temos, né, tantos vazios no nosso coração, o desamor, aquele vazio de não se preocupar com aquele que sofre. Nós temos pessoas, tantas pessoas cristãs, que quando alguém fica doente em casa, o que faz? Fica louco para levar a pessoa para o hospital, não é? Tem que internar, às vezes a pessoa nem precisa, e depois fica lá. São apenas visitas. E quando morre, leva para a capela. Não são capazes de ficar ao lado do familiar que sofre, do pai, da mãe que está sofrendo, que precisa daquela presença carinhosa dos filhos, assim como os pais passaram tantas noites em claro cuidando dos filhos, agora os filhos não são capazes de passar nem horas com os pais, delegam. No momento em que as pessoas estão fragilizadas e precisariam de um carinho, não é? Do aconchego do lar, são abandonados. Vocês não conhecem ninguém assim, não? Vocês nunca ouviram falar que isso acontece, não? Isso é um vazio, falta de sentimentos, é terrível. Os caminhos tortuosos serão colocados retos. Quantas pessoas que têm um caminho, uma vida totalmente tortuosa, uma vida toda atrapalhada. Então esses caminhos devem ser colocados retos. É isto, meus irmãos, que o profeta chama a nossa atenção. O Senhor vem, então nós precisamos acertar a nossa vida, porque nós não sabemos a que dia o Senhor virá, como o Senhor virá. O certo é que Ele virá para nos colher, não é verdade? Uma pessoa amiga do domingo passado, ainda razoavelmente jovem, estava aqui, não aqui na igreja, né? Estava aqui em Rio Branco e na quarta-feira um acidente, já não está mais entre nós, não é? A família muito católica está sofrendo terrivelmente neste momento. É assim.
Meus irmãos, João Batista aparece no Evangelho de hoje. João Batista é aquele que veio exatamente preparar os caminhos do Senhor. E João Batista é aquele homem aquele profeta que percebeu que o Messias estava chegando. Ele não sabia quem era o Messias. Mas o Espírito Santo colocou no coração dele: o tempo chegou. O Messias está às portas. Preparai os caminhos do Senhor. Estes caminhos, essa estrada do Senhor. João Batista vai para o deserto da Galileia, da Judeia. Vai morar ali no deserto, mais ou menos, não muito longe de Jericó. Existe lá ainda restos daquele local onde ele morava. E ali João Batista, numa vida penitente, uma vida sóbria, ele se vestia de peles de animais. A imagem que nós temos de São João Batista nos lembra isto. Vestia-se de pele de animais, se alimentava de gafanhotos e mel lá no deserto. João Batista está no deserto. Assim como o povo de Deus caminhou no deserto, ele agora no deserto, ele chama o povo à conversão, dizendo para o povo: o Messias está chegando, preparai os caminhos do Senhor, convertei-vos, convertei-vos. E aquelas pessoas iam ao encontro de João Batista. João Batista era um homem austero, penitente, não era um folgado, não era um pregador, não é? Que ficava aí, não é, no seu palácio, não é, na sua casa paroquial requintada, não é, isso, aquilo. Não, era um homem que entendia das coisas de Deus. Era um homem como Elias, que caminhou no deserto lá no passado. Elias, que se vestia também de peles de animais. Agora João Batista, o novo Elias, está preparando a chegada do Messias. E o apelo de João Batista, meus irmãos, é este: convertei-vos. E é isto que a igreja chama a nossa atenção neste tempo do advento. A conversão. Ah, mas eu já sou um convertido. Vocês nunca ouviram alguém dizer, sobretudo alguns dos nossos irmãos evangélicos, né? Eu era católico, agora eu sou um convertido. Coitado, não entendeu nada de conversão. Não entendeu nada. Convertido ninguém é, nem o Papa, nem o Papa. Nós estamos num caminho, como diz Santa Teresa, num caminho de perfeição. Nós estamos num caminho de conversão. A nossa conversão, meus irmãos, é contínua, é diária. Eu nunca posso achar que estou pronto para o céu. Não estou. Não estou. Eu preciso me converter. Tem tantas coisas na minha vida que me atrapalham de viver verdadeiramente a palavra de Deus. Ninguém está convertido. Jesus também, quando começa a pregar o Evangelho, ele diz: convertei-vos. Então João Batista é aquele que chamava o povo à conversão. E o povo ia até João Batista, confessavam os seus pecados, mudavam de vida e eram mergulhados no Rio Jordão, batizados, como sinal
de conversão. Portanto, meus irmãos, o batismo de João Batista não tem nada a ver com o batismo que nós recebemos. É apenas um sinal. Um sinal. Porque o batismo de João Batista era um rito penitencial. Penitencial. O batismo que nós recebemos é o batismo que Jesus nos deixou. É o sacramento que nos faz, que nos introduz na comunidade dos filhos de Deus. É infinitamente superior ao batismo de João Batista, o nosso batismo. Meus irmãos, João Batista é para nós uma voz que deve ecoar em nossas vidas, em nossos lares. Convertei-vos, porque o Senhor está chegando. E João Batista, no dizer de Cristo mesmo, ele foi o maior dos profetas. E Jesus diz que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Por quê? João Batista é o maior dos profetas. Ele não escreveu nada. Isaías escreveu tanto, por que ele é o maior dos profetas? Jeremias escreveu tanto. Todos os profetas escreveram. João Batista não escreveu nada, por que é o maior? É o maior porque foi aquele que preparou os caminhos de Jesus e ao mesmo tempo apontou. Pôde dizer, eis o Cordeiro de Deus, apontando para Jesus. Os antigos profetas falaram que um dia Deus enviaria o Messias. João foi aquele profeta que disse, eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Por isso nós podemos dizer que João, enquanto profeta, ele fechou o Antigo Testamento e apontando para o Cristo, ele abriu o Novo Testamento. Portanto, quando Jesus começa a sua vida pública, João Batista desaparece. É degolado da prisão. Porque ele é apenas aquele que veio preparar os caminhos do Senhor. Meus irmãos, nós hoje somos chamados a continuar a missão de João Batista neste mundo. Neste tempo do advento, vamos verdadeiramente preparar o nosso coração, a nossa casa, para que este Natal seja um Natal de verdade. Não seja o Natal como é para a maioria dos católicos, uma festa pagã. Para a maioria dos católicos, o Natal é uma festa pagã. Qual a preocupação deles? Presentes, comida, festas, músicas, barulho, e não tem a menor preocupação com aquele que é o presente que Deus nos deu no Natal, que é seu Filho. Não tem a menor preocupação. Vocês sabem disso. Mas nós queremos celebrar o Natal como o verdadeiro cristão celebra. Participando da Santa Missa. Porque a melhor maneira de celebrar o Natal é participando da Santa Missa, fazendo uma boa confissão, assim como nós confessamos para a Páscoa, também devemos confessar para o Natal. É assim que nós vamos preparando o nosso coração, para que o Natal seja de fato uma festa cristã, e não uma festa pagã. Meus irmãos, neste tempo de pandemia, tempo difícil, nós queremos celebrar este Natal. O Natal sofrido. E para nós, igreja,
o Natal deste ano tem sido muito, ou melhor, a nossa igreja tem sido muito machucada. Vou dizer para vocês o que está acontecendo. Ontem eu recebi uma carta escrita pelo arcebispo de Belém do Pará, Dom Alberto Taveira. Vou explicar quem é Dom Alberto Taveira, porque ele já esteve aqui na nossa paróquia, há 2 anos atrás. Dormiu aqui na minha casa, celebrou esta missa das 7 da manhã. Não sei se vocês se lembram, se alguém estava. Arcebispo de Belém do Pará. E Dom Alberto Taveira, que é sobrinho do padre Antônio Correia, não é? Que foi pároco aqui, ele está sendo caluniado moralmente. E a denúncia contra ele chegou em Roma. E já veio uma comissão de Roma, ele não esconde nada, para investigá-lo aqui no Brasil. Ficou aí muitos dias investigando. E a denúncia hoje está na justiça comum. Está correndo sobre segredo de justiça. Denúncias contra a moral dele. Questões morais. Seríssimas. Denúncias terríveis. Há uns 4 meses atrás morreu o arcebispo de João Pessoa, que eu participei da ordenação sacerdotal dele em Caratinga, Dom Aldo de Silo Pagotto, jovem ainda. Ele foi caluniado, foi tirado da diocese, pegou um câncer e morreu agora há uns meses atrás. A imprensa arrasou com ele. E hoje, provavelmente, o fantástico da Globo Lixo, do esgoto, que é a Globo, certamente vai colocar alguma coisa. Ontem já colocou, alguém me mandou. Já está destilando veneno. Sem saber o que é, sem nada, mas o veneno eles vão julgando, né? A dúvida. Imagino o que este arcebispo está sofrendo. O que este homem de Deus está sofrendo. Porque a imprensa no Brasil, o diabo, que usa a imprensa, essa imprensa suja, não é, porca, o diabo que usa estes meios, ele não tem compaixão. Não tem compaixão. Não tem compaixão. E como fez com o padre lá do Divino Pai Eterno, o padre Robson, vocês sabem o que foi feito, né? Ele foi, não é, absolvido. Alguém ouviu isto da imprensa? Não tinha nenhum crime, não cometeu nenhum crime. Alguém ouviu isto? A imprensa noticiou isto? Não é? Os desembargadores lá, todos os juízes, descobriram que ele não cometeu nenhum crime. Mas a imagem dele já está lá no fundo do poço. Não é? Não pode nem sair na rua, porque vai ser ridicularizado. Então é este momento difícil que nós estamos vivendo, meus irmãos. E logo no Natal, não é, a nossa igreja é atacada. É atacada. Por isso que nós precisamos, não é, aprofundar a nossa fé. Não nos deixar abalar. É tempo, nós estamos vivendo tempo difícil. Tempo de profunda perseguição a Cristo. Uma verdadeira cristofobia. Que já vem sendo gestado há muito tempo. Não começou agora com essa pandemia. Mas já vem tempo. Tirando os crucifixos das escolas, não é isso? Tirando, não é? Ridicularizando a igreja, atacando a igreja nas universidades e tudo. Então agora nós chegamos àquele momento de perseguição. Sábado passado, o arcebispo de Santa Catarina, como chama a capital de Santa Catarina?
Florianópolis. O arcebispo de Florianópolis estava celebrando a missa de Crisma, totalmente dentro das normas sanitárias. Chegou a polícia e mandou terminar a missa, não é? Porque a missa estava sendo celebrada no salão paroquial e aquilo era um evento. Eles não sabem distinguir o que é uma missa de um baile de carnaval. Não sabem distinguir, né? A missa teve que terminar a missa antes da hora. Isso está acontecendo pelo mundo afora, esta perseguição a Cristo, é o ódio a Cristo. É isso que está se espalhando. Então, neste Natal, nós queremos dizer para o Senhor, custe o que custar, eu não me afasto do Senhor. Eu estou do seu lado, custe o que custar. Nós estamos num período de perseguição, de ridicularização da igreja, dos cristãos. Isso está acontecendo em todos os lugares, né? Inclusive aqui. Então, que nós sejamos firmes na nossa fé, sejamos firmes. Nada vai nos abalar, nada vai nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.